Diferente. Vamos unir condomínios, comércios e residências em uma solução inovadora de segurança. Conheça a CoSecurity e tenha as ruas de volta para você por um valor acessível. Junte-se à maior rede de vigilância urbana de São Paulo e aproveite o desconto promocional. Colabore, compartilhe. CoSecurity. www.segurançacolaborativa.com.br. Ligue 11 3393 1742. CoSecurity é HNA. Você confia. Saudações, amigos do canal da Escola Superior de Segurança. Com oferecimento da startup CoSecurity, apresentamos o 55º programa da série CoSecurity Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias, trocar experiências e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. Nosso tema de hoje: a insegurança em condomínios. Como é que a gente se livra dela? Você vai ter um grande especialista aqui para te dar as melhores dicas. CoSecurity, as ruas de volta para você. Participam desta edição Leandro Santos, gestor em segurança, pesquisador pelo IPSPP, Instituto de Pesquisas em Segurança Pública e Privada, idealizador do Condor Rating e da relação SHP, também idealizador do processo de impessoalidade na segurança, comentarista da Record TV e CEO da CLS, Consultoria em Segurança, ou CLS, se você quiser, se você preferir assim, em português de Portugal. Também conosco, Marcel Bussolin Marques, gerente de relacionamentos da startup CoSecurity, economista pela Universidade Mackenzie, foi um dos fundadores, um dos responsáveis pela implantação do programa City Câmeras na cidade de São Paulo, quando ele trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. E Rodrigo Queiroz, executivo de vendas CoSecurity, que vai estar conosco hoje, mostrando toda a sua especialidade de 5 anos de experiência nesse mercado e como é que ele pode levar a CoSecurity para o seu condomínio, para o seu negócio. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos direto, sem entretantos, partindo para os finalmente. Leandro Santos, boa noite para você, prazer tê-lo aqui. Boa noite, Serrão, é um prazer meu, né, tê-los aqui também comigo e eu com vocês, Marcel, Rodrigo, é fantástico, porque eu gosto realmente dessa relação de comunicação, falar com as pessoas, aprender, né, trocar as experiências, e é um grande prazer vocês novamente. Obrigado. Legal, vamos começar pela pergunta, uma pergunta doida aqui, que acho que é legal, né? As pessoas sempre ficam curiosas pelo algo novo. O que vem a ser o Condor Rating e a relação SHP? Legal, legal. Veja que quando vem de condomínio, o rating vem de score, pontuação, né? O fato de estudar a análise de risco me levou junto com o meu irmão ele já é engenheiro de risco, a fundar uma ferramenta para que nós pudéssemos analisar os riscos mediante a geografia atual desse ambiente, ou desse condomínio, desse local. Então, o Condor Rating vem a ser uma propagação de análise de risco mediante o SHP, que eu falo que é o Sistema Homem Procedimento. Então, vamos imaginar que eu vou num ambiente, eu vou num condomínio, e visualmente eu enxergo ali as demandas ou as necessidades e vou imputar isso para o rating, né, que é uma planilha, basicamente é um modelo Probit, que a gente fala que é um modelo de vitimização, né, da engenharia. Então, eu imputo essas informações e ele me gera um plano de ação mediante uma pontuação, um score, e hierarquizando as necessidades de segurança. Então, o condomínio, a gente sabe que tem desafios de custos, que isso vai ser particionado com outros moradores, enfim. Então, nós geramos uma hierarquia de urgência. Então, Serrão, vamos imaginar o seguinte: olha, eu estou num condomínio que eu preciso ali trabalhar com diversos índices de segurança, então o Condor Rating vai me mostrar qual a melhor necessidade dentro daquele custo-benefício. Muitas vezes o condomínio precisa de um treinamento operacional, por exemplo, o que a HNA faz, né, o que você já faz naturalmente. Então, vamos ali alocar o treinamento para que a gente possa já estabelecer um melhor nível de segurança e, com isso, também integrar o morador a esse processo, antes de nós investirmos ali outras necessidades que são também desejáveis pelo condomínio, mas que aí, às vezes não tem uma condição ideal naquele momento. Então, nós vamos hierarquizando isso e já melhorando o nível de segurança por meio dessa correlação que envolve tanto o rating quanto o SHP, que é o Sistema Homem em Procedimento.
Legal. Como é que você teve essa ideia de criar esse tipo de procedimento? Foi resultado da sua experiência? Ou foi resultado de algum problema, alguma bomba que deve ter caído no teu colo? Eu imagino isso. Eu até falo, Serrão Rodrigo e Marcelo, que eu entrei na área da segurança, foi de forma despretensiosa, porque muita gente fala assim, foi desde pequeno eu já penso, né, o que é natural mesmo. Né, eu não venho da área militar, mas eu tenho parentes, meu pai também, tudo da área militar, mas eu vim da área de tecnologia, né, então antigamente eu instalava câmeras, tal. E com isso eu fui fazer engenharia, né, e eu comecei a me adequar em projetos de segurança. E o que me levou a entender as necessidades também no condomínio? Não inventei roda. Já profissionais existentes no mercado já davam dados importantes, eu simplesmente complementei alguns dados também que eu entendia que eram importantes, coerentes, né, juntando com as experiências já de pessoas do mercado. Né, porque essa coisa de inventar roda na segurança é quase que impossível, eu diria, né, porque você tem a experiência lá de trás já, e isso é importante para nós. Então, com isso, eu comecei a correlacionar alguns dados que eu fazia projetos de segurança para Infraero, né, quando eu trabalhava em outras empresas privadas, e eu trouxe algumas relações importantes, como o protocolo que envolvia isso, e comecei a estudar engenharia social, a forma de operação desse criminoso, né, a quarta delegacia, por exemplo, que foi fundada em 2009, eu fui um visitante quase que corriqueiro da quarta delegacia, justamente porque eu queria entender os dados, né, entender o porquê o criminoso entrava em condomínio, qual era o nível de facilidade ou não, para que eu pudesse também, junto a outros profissionais já estabelecidos no mercado, que eu pudesse entregar alguma forma para mitigar esse tipo de ação. Então, o rating veio justamente com uma necessidade, né, um problema. Não foi uma genialidade de pensar nisso, não. Foi um problema mesmo, né? Então, com isso, nós entendemos que foi melhor essa proposta, né, de me juntar com outros profissionais para que pudéssemos ali entregar também um resultado junto a outras ferramentas já existentes no mercado. Legal. Como é que foi essa transição, então, essa visão? Como é que o pessoal da segurança recebeu o engenheiro nesse tipo de trabalho? Poxa, foi super legal isso, Serrão, porque eu lembro que eu lancei em 2015 para 2016, e a ideia é nós pegarmos síndicos e administradoras para mostrar a ferramenta. E nas inscrições, nós percebíamos que profissionais de segurança estavam ali com esse interesse em saber. Tanto que 70% das inscrições eram realmente profissionais da segurança e não o cliente final, vamos pensar assim, né, que o nosso propósito era atingir ali uma administradora, os condomínios, os síndicos. E aí, eu junto ao delegado da Cunha, que o delegado da Cunha foi um grande participante me dando os dados em ordem pública, né, para entender ali as demandas públicas e pela experiência dele de vivência no próprio DEIC, também me dá os modos operantes, né, as formas de operação. Então, nós entendemos que nesse lançamento seria importante trabalhar com os profissionais de segurança, né, falar, olha, o foco mudou, e é assim mesmo que tem que ser, vamos compartilhar essa informação com os profissionais de segurança. Então, foi um lançamento que nós fizemos no final de 2015 para 2016, onde eu, da Cunha e meu irmão, o Márcio Engenheiro, nós falamos, cada um pegou um tema, parte do processo, para falar sobre a ferramenta. Então, nós lançamos a ferramenta e ali foi apresentado ao setor. E com isso, nós entendemos que foi hiperpropositivo, porque algo que poderia ser visto como uma concorrência direta ou não, foi complementar. Porque nós sabemos que a empresa privada tem o seu know-how, tem a sua mão de obra, tem a sua propagação, né, de trabalho, de serviços, e o nosso acaba sendo até complementar. Eu sou pequeno, eu não sou grande perto da empresa privada, mas a gente se complementa. Então começaram a entender, né, todas as empresas, que era um complementar, né, era uma auditoria, entre aspas, ou melhoria da segurança, né, com isso, com uma consequência de resultado propositivo a todos, para o condomínio, né, para o profissional ou para a terceirizada, e também para nós como consultoria. Então, a gente começou a ferramenta a ser entendida como um propósito de complementar. Então, foi importante porque nós estabelecemos por um foco, né, e no caminho sentimos outro. Então, o rating, que era para ser vendido, passou a ser distribuído para que pudesse gerar um plano de ação, e aí sim a necessidade na consultoria e também melhorias de segurança da própria empresa junto ao condomínio. Legal. Pedro Santos, como é que você está vendo esse setor de segurança hoje? Tem mudança, né? Pelo que viu aí, você chegou num mercado que começou a entender a importância da colaboração, né?
Exatamente isso, Não tem competição, a competição quebra todo mundo, né? É isso? Exato, né? A gente fala sempre que eu gosto muito de física, e o Stephen Hawking, né, antes de morrer, né, ele falava que a física seria melhor trabalhada se um outro físico continuasse, né, os estudos do anterior e pudesse complementar em suas visões. O problema é quando o outro quer recriar, porque você volta no tempo, e aí você às vezes recria até grande parte do que o outro criou, justamente pela vaidade. Isso não é, eu vejo que no nosso setor não é importante. Eu tive uma experiência muito interessante, pessoal, que eu fui num condomínio e lá encontrei diversos consultores de mercado, porque nós estávamos aí concorrendo para poder, nós saímos do salão de festas, íamos até a quadra, nos apresentávamos, voltávamos para o salão, tomávamos um café e ia embora. E ali não foi discutido quem ganhou, quem não ganhou, a gente começou a trocar ideias do setor, um que dizia, olha, eu tenho um projeto em Jundiaí que eu não consigo atender, você não quer dar um pulo lá? É isso, acho que a segurança, ela é compartilhamento, é colaboração, não é? E quando eu falo em colaboração, faz todo sentido até a nossa live, que é o processo de segurança colaborativa, né? Você envolver informações para que possa contribuir com a segurança pública, né, até por meio, inclusive, de resultados importantes que já existem. O setor da segurança privada ele é muito grande. Nós temos que aproveitar essa grandiosidade para contribuir com o que falta na segurança pública, porque a segurança pública, o maior investimento que você coloca, vai demorar, é oneroso, então o investimento da segurança privada ele é mais eficaz, é mais rápido, então a gente vê que essa junção é muito importante. Então as experiências que vêm de empresas como a Haganá, e entre outras empresas, que a gente se junta e conversa sobre o setor, né, quer dizer, o mercado é muito grande, e a gente acaba contribuindo também com a população, que é o resultado que a gente quer, não é? Legal. Exatamente isso que eu ia te perguntar, quais são os desafios desse setor de segurança privada hoje? Como é que você está vendo essa necessidade de uma maior interação com o poder público e vice-versa, né? Muito mais do poder público, também dependendo da área privada. Né? Eu vou até falar uma experiência em condomínios, por exemplo. Eu tinha uma defesa muito técnica, somente por tecnologia, sem um estrito envolvimento da comunidade, da população. Eu passei, de 5 anos para cá, eu passei a defender fortemente a operação em conjunto à tecnologia. Porque o mercado mudou, tudo mudou, né? O criminoso não dá para subestimar mais o crime, né? Ele cria diversas variáveis que vão transgredir regras, né? Vamos falar aí, por exemplo, da engenharia social, né? Que vem ganhando, vencendo diversas etapas do condomínio e que não diria que é uma culpa direta de um profissional da portaria, não isso. Existe um processo, né? Que ele se envolve dentro de um processo. E se você não tem um processo criado, estabelecido, regrado, ele vai transgredir. Então não é um porteiro, né? Quando eu faço testes operacionais, como a Haganá também faz, né? Quando a gente faz testes operacionais, normalmente o síndico pergunta assim, quem que está na portaria? Fala, mas para que você quer saber? Você tem que saber como foi o processo, né? Para você entender o que é o problema, porque não basta você dizer quem está na portaria. Muitas vezes o morador que não é participante do processo, né, ele acaba estabelecendo ali uma facilidade para o criminoso, e não é de forma voluntária, evidente, mas é de uma forma que muitas vezes não foi ensinado a criar algum processo para que ele possa também mitigar uma ação. Porque veja que é um conjunto, não é? Então eu vejo que o desafio é justamente essa integração entre a comunidade e as empresas ou a segurança pública. Como eu digo da segurança pública e da privada, né? Vamos falar assim, por exemplo, vizinhança solidária, né? Quando você tem ali ruas que se estabelece uma comunicação, vão com uns consegues, né? Conseguem ali atualizar os problemas, passam para os gestores, porque a segurança pública, né? A viatura não vai estar em toda a rua a todo momento. Então você tem que passar as demandas para que ela possa também dirigir aí de forma mais assertiva. Então essa colaboração faz parte está na Constituição, né? Ou seja, a prevenção ela transcende a segurança pública. Então a população faz parte da segurança pública. E muita gente não entende isso, acha que qualquer problema tem que jogar na mão da empresa que está no condomínio, ou da polícia, né, que está ali fazendo gerando os seus movimentos arredores para mitigar ações, e aí às vezes tem que parar para poder resolver um problema que poderia ser evitado por meio também da prevenção. E a gente ouve muito, né, quando a gente fala sobre o modelo preventivo, né, das pessoas, mas quer dizer que agora nós somos culpados então, né, a população não é culpada. A questão é que o mundo, ele mudou de uma forma onde o crime se estabeleceu numa organização tão grande
quando a gente fala em crime organizado, não é somente aquela quadrilha do banco, não é a facção. O crime organizado, muitas vezes, é o furto de smartphone, que gera uma engrenagem muito grande para o crime. Então, ali, você tem que perceber também, claro, não existe magia, o que existe é procedimento. Perceber que você precisa colaborar, não gerando as oportunidades corriqueiras para que o criminoso possa gerar ação. Existe ação que transcende até um procedimento comum. Claro, ali é uma aberração, você tem que trabalhar com gerenciamento de crise. Agora, existem uma grande parte, ou a maioria, né, dos processos de furtos que envolve também a falta da conexão da pessoa. Né? Muitas vezes ela está desconectada, smartphone. Você passa no ponto de ônibus hoje, turma, vocês vão saber do que eu estou falando, até mais do que eu. Você tem 15 pessoas, 14 ou 13 estão com o celular ali, não estão nem olhando ao redor. Né? Ou seja, a prevenção ela faz parte da segurança. Então, eu vejo que o maior desafio hoje, se for falar em um apenas, é a integração entre a comunidade e o procedimento. Acho que isso tem que ser muito bem explorado. Legal. Você fez pesquisas e você contou para a gente que ficou na delegacia para tentar entender como é que funciona o esquema criminoso. Qual é o procedimento padrão? Como é que atua o criminoso contra o condomínio? Você tem um perfil desse tipo de bandido? Legal, Serão. Olha, por sinal, coincidentemente, estávamos aqui agora, antes de eu entrar, eu entrei uns 5 minutos atrasado do estúdio, porque eu gravei agora para o Fala Brasil, que amanhã vai passar uma matéria de novo sobre um furto agora, recentemente, aqui na Moca, engenharia social, que é o efeito carona. Então, eu gerei uma correlação, né, eu não digo que isso é uma regra máxima, mas pela pesquisa nós fizemos um mapa de aproximadamente 2.000 casos. Nós percebemos que 71% desses 2.000 casos foi o efeito da engenharia social, que é a ludibriação, né? E pela porta de entrada, que todo mundo sabe, né? Quer dizer, a portaria mesmo, né? Onde está ali a clausura de pedestres. Então ele ganha confiança. Muitas vezes esse criminoso percebe ali um ganho antecipado. Alguém chegando com um cachorrinho, ele brinca com o cachorrinho, questiona, caminhando em conjunto a esse morador, quando chega ali no primeiro portão, o morador abre, ou por autenticação facial, ou por biometria digital, ou até propriamente o porteiro abrindo para esse morador, e ele conversando com ele, dando a indução para esse porteiro de que eles estão juntos, acaba ali ganhando esse primeiro portão. E normalmente o segundo portão estabelece ali uma reconfirmação. O problema é que muitos condomínios não têm esse processo de reconfirmação. Então, acaba o próprio morador abrindo também o segundo portão, gerando esse efeito carona, ou o próprio porteiro entendeu de que passou pelo primeiro portão, ganhou a confiança, estão juntos conversando, para ele é uma regra de que eu posso abrir o segundo portão. Então, você vê que é uma falha, muitas vezes, claro, não é uma falha que é proposital ao porteiro, mas, infelizmente, ele está numa cadeia de costume que o ganho da confiança acaba sendo o maior propósito hoje do criminoso. Então, 71% tem relação com esse tipo de ação. Agora, tem outros casos, nós vemos sazonais, por exemplo, aqueles falsos agentes de saúde na pandemia, foram diversos casos. Nós temos disfarces policiais, nós temos corretores... Desculpa. Muita gente usou o censo também como... Exato, o censo, né? Ou seja, e tudo isso participa, Serrão, do modelo da engenharia social. Veja que ele coloca numa capa de que ele é um agente, por exemplo, que vai do censo, que vai buscar alguma informação, e ali ele ganha aquela primeira etapa. Se o profissional do condomínio não estabelece um procedimento e acaba afrouxando essa primeira etapa, ele já tem um problema. Então nós temos aí uma reconfirmação, uma segunda etapa, que o criminoso aproveita ali o ganho da primeira. Se ele transcende a segunda, ele já ganhou confiança. Então ele vai transitar no condomínio, ele vai justamente analisar quais são os apartamentos que ele pode ou não, ele toca interfone ou campainha de apartamentos para ver se tem alguém ou não, ouve no andar, tiram fotos dos andares, mandando essa informação para outras pessoas que estão aos arredores, sai do condomínio, aquela velha história, né, de ganhar a reentrada, ou seja, ele sai dizendo, olha, eu vou até a padaria pegar um café ou tomar uma coca e já venho. E esse já venho para ele é a carteirada do retorno. E aí, normalmente, a portaria não faz um cheque novamente, libera porque já estava. Então, você vê que tudo isso vai gerando esse problema que está envolvido na engenharia social. Então, a gente vê que esse é um trabalho, é um desafio, não digo que é fácil, tá, Serrão, Marcel e Rodrigo, não é fácil. Nós sabemos que o condomínio ele é envolvido por ganho de confiança, em cima do morador, principalmente. E, naturalmente, o morador não sabe, às vezes, que é o vizinho dele ou não, e não gera contenção, não é cultural. Então, ele não gerando a contenção, ele transmite essa responsabilidade para a portaria, que, por sua vez, acredita que
ele não ter gerado a contenção é porque ele é um amigo, é um vizinho que ele conhece, está tudo certo. Então, é isso, o trabalho do controle e da regra, né, do protocolo, tem que ser muito bem trabalhado. E também o treinamento contínuo. Não basta a gente imaginar que você treinou uma vez, treinou 2 vezes ou 3 vezes, está tudo certo. Principalmente condomínios que não acontecem nada, né? Parece que cria uma regra de que esse condomínio não tem perfil, né, para isso, porque já se criou ali um histórico. Não é isso. Veja que a aviação tem muito a nos ensinar. Quem viaja no avião, vamos imaginar que o Marcel viajou 100 vezes de avião no ano passado. Eu tenho certeza que as 100 vezes ele precisou ouvir o procedimento sobre a máscara na despressurização, sobre o assento que flutua. Por quê? Porque é memória muscular, né? Você precisa fazer isso naquele momento de crise. Então, por isso que trabalha isso a todo momento, que é o que a gente tem que fazer junto com a segurança, né? É por osmose mesmo, né? Exatamente isso. Num condomínio, o que é o correto e qual é o pecado que não pode ser cometido? Qual é o procedimento padrão que tem que ser sempre adotado? Vamos lá. Primeiro pelo cara da portaria e segundo pelo morador, que muitas vezes é o morador que dá mole para a COJAC, né? Exatamente isso, Serrão. Olha, não existe reconhecimento ou dúvidas em achar que é ou não. Não existe. A dúvida é não para nós. A segurança a gente sabe que é isso. A dúvida do processo é não. Não existe o meu vizinho ou o meu amigo entra comigo porque eles podem transcender o procedimento porque o ganho de confiança está comigo, né? Eu estou reconhecendo aqui. Isso é uma reconfirmação que a portaria faz em conjunto ao processo. Porque muitas vezes ele está envolvido com um familiar ou com uma própria visita, mas você tem um terceiro ali, que aí aproveita justamente, ele quarteiriza o processo, né? Porque você tem um terceiro que é a visita, mas tem um quarto que não é o visitante. Então, a indução desse quarto, né, que fazendo parte daquele caminho, daquele trajeto de acesso, ele faz com que o erro, né, seja cometido pela própria portaria, assim também pelo morador, né? Porque o ganho da confiança vai ser em cima dos dois. Eu vejo que a regra ou a dúvida, a falta da regra ou a dúvida de processo não pode ser tida como sendo um elemento natural nos condomínios. O procedimento, por mais que esse condomínio seja mais casual, mais familiar, poucas pessoas moram, eu sei quem é, não importa. A regra, ela tem que existir dentro daquela geografia daquele condomínio. E aí, sim, você estabelecer o nível que você quer. Tem condomínio, por exemplo, que o morador chega, se ele não tem a digital ali envolvida ou está no sistema, por mais que tenha um efeito de classe social elevada, não importa. A portaria, ela é induzida, ou o fiscal ali que está um agente que está ali na clausura é envolvido a direcionar o controle e não abrir o portão e ponto. Quer dizer, e o condomínio acaba aceitando essa regra porque ele também entendeu esse processo, ele está envolvido no processo. Esse é o melhor nível do condomínio. É quando todos estão envolvidos. Quando você fala que um condomínio está predisposto a entender a segurança, vai demorar 6 meses a 1 ano para que isso seja propagado. Agora, você imagina condomínios que nem todos estão predispostos. Por isso que a gente fala que o desafio grande é o envolvimento. Não dá para aceitar a desregra. Ou seja, olha, o condomínio aqui, quem é morador entra, o visitante pode entrar como morador e eu checo somente o prestador de serviço. Ok, tudo bem, isso já é importante. Agora, de que forma esse morador vai entrar e como que eu consigo tratar um efeito carona como eu não tenho bloqueio físico? Então, essa é uma informação importante para que a gente consiga trabalhar e induzir a melhor qualidade de segurança. Legal. Exatamente isso que eu queria te perguntar. Qual é a mancada de segurança? A gente vê, por exemplo, hoje tem a identificação facial, o cara botou o carão ali, a porta já abre. Às vezes não tem o porteiro para fazer esse tipo de contenção, mas às vezes tem uma central, né, que pode não liberar automaticamente só com a pessoa fazendo a identificação facial. Quais são as mancadas de segurança que precisam ser evitadas? Olha, por exemplo, você tem sistemas, como você falou, Sérgio, sistemas faciais. Automaticamente, quando o condomínio instala um dispositivo de segurança, é lógico que a tendência psicológica de todos olha, melhorei o nível de segurança, porque eu saí de um interfone comum e fui para um modelo facial, para um módulo facial, porém, ali ele não induziu ainda a segurança em si, porque a segurança ela é um conjunto de informações. Ali é a parte de sistema, nós temos ainda a parte do homem e a parte de procedimento. Não basta você colocar 2 faciais, um no primeiro portão e um no segundo, onde o morador abre os 2 portões pelo facial,
e aí você tem um efeito carona que é estabelecido pelo criminoso, onde o próprio morador vai correlacionar ali o acesso a ele. Ou seja, ele tem a abertura dos dois portões, existe uma reconfirmação. Eu vejo que uma das maiores gastos, né, que a gente fala em condomínio, quando se fala em pedestres, é a sensação de que a segurança se estabelece somente com o dispositivo. Então, eu vou lá, eu compro um dispositivo, seja ele biometria digital ou facial, coloco e acho que aquilo já protegeu o condomínio num todo, sem pensar em protocolos de segurança. O protocolo ele faz parte de todo o processo. Tem um condomínio que não tem facial, tem um interfone, mas tem protocolo. Tem condomínios que têm sistemas robustos e não tem protocolos bem definidos, que você tem falha de segurança. Então, eu vejo que uma mancada é você confiar somente em um dos processos, que é, por exemplo, somente sistema. Um não compensa o outro. Nós temos sistema, homem, procedimento, cada um com a sua responsabilidade. Legal. Então, caso em relação à garagem, por exemplo, qual é o procedimento correto? Quem abre o portão de garagem? É o morador que está vindo de fora, ou é só o porteiro que deve fazer, ou o controle da portaria quem deve fazer a abertura de uma garagem, por exemplo? O melhor cenário que eu vejo quando a gente fala em entrada de veículos, primeiro é enclausurar o veículo, né, porque nós sabemos que a clausura dá um recado mitigatório antecipado, ou seja, a ação ela pode ser dissuadida, né, desencorajada, sem que a pessoa tente, porque ela recebe o recado antecipado, né? É uma clausura, existe o controle. Então, a clausura já é importante. O morador abrindo, ou melhor, o dispositivo, seja uma tag, abrindo esse primeiro portão, com uma reconfirmação interna, sendo um facial, para ele te correlacionar, né? Veículo e pessoa. Porque aí você tem ali as duas informações sendo ratificadas no condomínio. Somente um controle, veja, o controle é natural que todos deixem, vão no lava rápido, deixa o controle no carro. Vão estacionar um veículo, sei lá, no seu prédio, no trabalho, deixa o controle no carro. Muitos têm controles, por sinal, que são clonáveis, né? Que isso é algo mais sutil possível. Quer dizer, como que você vai deixar um controle que é clonável no seu condomínio, né? Ou seja, então, tudo que envolve acesso de veículos, em nosso entendimento, ele tem que ser estabelecido por dissuasão, desencorajamento. Então, clausuras, o morador, se tiver um controle, por exemplo, tem condomínio que tem controle distribuído já para o prédio todo, ele tem um controle ali, ok, eu tenho que ter uma reconfirmação. Não basta somente o controle, porque o controle quem furta o veículo e sabe o endereço do prédio, ele entra no prédio. Se não tiver uma reconfirmação. Então, eu vejo que a reconfirmação mediante ao dispositivo, seja um controle ou seja uma tag, a tag é melhor porque está no carro, é autodestrutível, não vai conseguir eliminar a tag do veículo, já garante que o veículo é do prédio e o sistema por detecção facial ou biometria digital já mostra que o condutor também é do prédio. E aí você estabelece depois um acesso do algoritmo entre as duas informações para que seja liberado o segundo portão. Falamos isso também, Serrão, é importante dizer, sobre o sistema de coação. Porque coação, a gente sabe que é difícil, né? Você alarmar eventos e associando o procedimento junto à portaria para que estabeleça ali um 90, um acompanhamento por as imagens, uma central externa. Isso também é importante, porque muitas vezes esse morador ele pode ser envolvido pelo criminoso, saindo de um banco, saindo do trabalho, saindo do mercado, e indo até o apartamento. Nós sabemos que esse tipo de caso reduziu bastante, mas nós devemos pensar também e projetar a segurança considerando o que pode acontecer. Mas a coação já é um sistema que a gente fala que em paralelo, precisa ter um protocolo muito bem estabelecido para que não tenha somente o falso alarme, e aí você vai invalidar o processo, e a polícia vai 2, 3, 4 vezes, na quinta já fala, poxa, ali é um alarme falso, porque sempre foi. Então, a gente não pode só cair nessa questão do falso evento por questão de falha de protocolo. E o crime é super organizado, né? Uma hora ele pode operar na mera malandragem, mas na outra ele pode estar atuando ali na extrema organização, escolher um alvo e está planejado que vai entrar naquele lugar. Uma operação de comando, né? Aí a segurança vai ter que lidar contra uma operação de comando, é muito mais complexo, né? Perfeito. Na verdade, Serrão, quando você fala que que o condomínio é uma comunidade, né? Então, vamos pensar que o condomínio, todos ali estão trabalhando com os seus envolvidos nos seus trabalhos, e claro que ninguém fica passando ali, ninguém passa 24 horas pensando em segurança, quem mora no condomínio, mas ele automaticamente confia
na segurança que estaria no prédio dele. Por sinal, você pega um prédio agora e vai descer nos andares, você vai encontrar metade das portas abertas, porque confio na segurança. É natural, porque já é um nível de segurança a mais, você tem ali as zonas de segurança, você já tem ali uma barreira perimetral, que vencendo a barreira, você entende que está numa célula mais segura do que o ambiente urbano. Porém, a gente não pode se auto-sabotar, porque nós temos que entender que os procedimentos que envolvem a segunda linha de acesso, que eu falo que são os muros, cercas elétricas, os sistemas de controle, mitigação, a própria visão analítica do porteiro, e isso é que vai contribuir com a sensação de segurança e também com o resultado por efeito de evento, caso perceba uma ação incomum no condomínio. Então, você vê que tudo isso nos leva a pensar na integração, não tem outro jeito, né? Quais são as medidas mais importantes que você avalia que têm que ser tomadas para mitigar essas entradas, essas ações criminosas em condomínio? Veja, nós temos que gerar dificuldade por meio do desencorajamento, né? Então, você tem ali a matriz, né? A técnica do criminoso, a motivação dele e a oportunidade, que é que a gente fala que é o triângulo do crime, né? Então, bom, a técnica ele tem ali o trabalho da engenharia social, ele é um ator, ele consegue transmitir ali um ganho de confiança. Então, a técnica é dele. A motivação também é dele, porque eu não consigo ligar para o cara e falar assim, olha, não vai naquele condomínio. Ele acorda motivado para aquilo, não é? Então, a motivação é dele e ele vai escolher. E a oportunidade é onde nós podemos atuar. Então, eu vejo que o recado de mitigação, o recado dissuasivo, desencorajador, é muito importante para uma escolha do criminoso. Então, ele olha para um condomínio, ele tenta estabelecer ali um ganho ou uma forma de conexão para que ele possa sugerir ali um acesso ou não, ele pode receber antecipadamente um efeito mitigatório, dissuasivo. Então, eu vejo que esse recado da segurança privada é importante. Quem gera esse efeito mitigatório? Como eu falei, sistemas eletrônicos, barreiras físicas, o próprio homem, tem condomínios que tem um homem ali alocado, por exemplo, numa clausura, ele com a sua visão analítica, quer dizer, percebendo o ambiente, né, percebendo o mal intencionado, ou dentro de uma guarita, mesmo que seja uma guarita blindada escura, mas ele percebendo também e dando indicação para um ronda que seja, e que possa efetuar um controle numa possível entrada, numa possível tentativa de acesso do criminoso. Então, esse recado, que é a mitigação, que faz parte da segurança privada, porque a gente não quer enfrentamento, a gente quer o efeito de mitigação, a gente quer expulsar, né, por meio do desencorajamento. E isso eu vejo como mais importante em condomínios. Ah, legal. Então, nesse caso, é fundamental, então, que tenha uma relação melhor entre a segurança privada e a segurança pública, né? Porque na hora que você vê algo errado, o prédio tem que estar preparado, né? O condomínio tem que estar preparado para acionar a segurança pública, né? Eu vejo uma ligação perfeita, Sérgio, porque, veja, que a segurança pública, por seu zoneamento, quer dizer, hoje ela tem um número de viaturas específico para uma região, porque ela entende que aquele número de viaturas vai atender ocorrências da região. Isso sendo isso somado às informações que são levadas por empresas terceirizadas, né, que trabalham em conjunto à pessoa, da população na rua, esse conjunto é o elemento fundamental para que a gente possa elucidar, evitar casos, não é? Então eu vejo que essa informação, né, que é transmitida na segurança privada para a segurança pública faz parte de um processo de entrega de um resultado assertivo, porque você tem ali realmente uma informação e, num possível caso, uma ocorrência, a elucidação, a melhor elucidação desse caso. E veja que nós elucidamos, se pegar Rio de Janeiro, você tem um baixo índice de elucidação, hoje, se não me engano, está em 8%. São Paulo, você tem aí 20% a quase 30% de elucidação de casos. Então, quanto mais você elucidar casos, dando esse resultado, esse recado para quadrilhas, né, maior a informação interna entre eles e aí a sazonalidade do crime. Então, vamos procurar outro tipo de evento, porque o resultado é importante. Quem faz esse resultado? Quem gera? A comunidade junto às empresas. Então, a empresa privada é fundamental nesse campo de informação para a segurança pública, que eu vejo hiper complementar. Agora, como é que você está vendo essa disparidade tão grande entre Rio de Janeiro e São Paulo? Por que lá está sendo tão difícil no Rio de Janeiro elucidar crime e aqui em São Paulo a coisa está funcionando melhor? Qual seria a razão técnica, talvez, ou de engenharia social para isso estar acontecendo?
Eu vejo que o mapeamento do crime no Rio de Janeiro é muito difícil. Que você tem ali, tive uma pesquisa recente, por sinal, no número de comunidades no Rio de Janeiro com São Paulo. Rio de Janeiro tem um número menor de comunidades, mas evidentemente que pela geografia, não é? Ou seja, proporcionalmente falando, é um número muito grande. E ali você tem a desregra e a ousadia do crime, que isso já é cultural no Rio de Janeiro. Lá, por exemplo, se rouba um celular com fuzil. Não é? Então você tem uma ousadia do crime. Então esse enfrentamento da população mediante ao crime é muito difícil, porque a população ela fica sempre induzida àquele momento que, por sinal, infelizmente, né, o descontrole, a vaidade e o equívoco do criminoso faz com que aberrações aconteçam, então tem medo dessa aberração. Então a sazonalidade em termos de moradia, por sinal, no Rio de Janeiro, que para quem pode, né, infelizmente é muito grande. Né, cresceu essa sazonalidade. Agora, em contrapartida, né, nós temos ali o policiamento ostensivo, que trabalha de forma contínua, constante, né, para tentar controlar esse tipo de ação, que é difícil, porque você tem um mapeamento muito grande, como nós falamos agora, em termos de ousadia, em termos de armamento, tudo, né? Então, esse descontrole gera um cenário muito ruim. Então, o gerenciamento da crise lá, ele acaba sendo sempre acima da média, porque você está sempre resolvendo já com a pressão muito alta. E ali, infelizmente, né, o que transborda é muito grande, né, depois disso. Você está sempre trabalhando numa desregra, e o que transborda é muito grande. São Paulo tem um mapeamento que ainda se consolida pelas ações policiais, por mais que você também falta efetivo na polícia, nós sabemos disso, mas ainda tem um mapeamento propositivo que gera controle, porém, nós percebemos também um grande nível e índice de golpes e também de crimes novos que vem acontecendo, isso até de internet, para não gerar a pessoalidade do criminoso, ou seja, ele consegue gerar ações muito mais rápidas, né, estando atrás de uma tela. Então, São Paulo já tem um outro mapeamento. Eu vejo que a disputa de facções no Rio de Janeiro gera também esse nível de resposta do medo natural, né, da população. Em São Paulo eu vejo também que esses crimes locais que acontecem, por exemplo, com motoqueiros, falsos motoqueiros, também vão gerando esse tipo eu diria, do nível de medo, né, da população, por conta dessas abordagens nas ruas, que também, ou seja, cada um tem o seu perfil de crime. Porém, o Rio de Janeiro ele tem um caso muito grande, que é o enfrentamento. E esse enfrentamento, infelizmente, ele vai gerando um maior desgaste e um menor perfil ou nível de elucidação. Uhum. Exatamente isso que eu queria te perguntar. Vai uma pergunta delicada, resposta altamente complexa, eu tenho certeza que sim. Por quê? Como é que está tendo, qual é a dificuldade do setor de segurança pública estatal em melhorar, no que ela precisa melhorar para a segurança pública também se desenvolver corretamente em parceria com a segurança privada? Olha, veja, Sérgio, a gente vê um conjunto de necessidades, né? Primeiro, desde legislação. A legislação, ela fere justamente os procedimentos, não é? Porque, veja, se você tem um caso contínuo de retomada, um looping de um criminoso que gera furto, ele tem um looping porque ele vai para a delegacia, gera aquele processo oneroso, onde o próprio policiamento fica ali trancado naquela janela de tempo, no período, né, naquela janela, 3, 4 horas, 5 horas. Então você automaticamente tem ali um problema de um prejuízo operacional na rua, né, constante, porque ele está ali preso no momento. Essa condição é muito grande, porque você tem o número de furtos elevado, então você tem essa condição, né, do policial aguardar ali uma ocorrência, para que depois no meio da audiência de custódia, muitas vezes, esse criminoso voltar para a rua, quer dizer, ele aguarda muito tempo para pouco resultado. Ou seja, a consequência, o resultado que se tem pelo investimento, pelo efetivo, e a entrega de resultado, a produção é muito pequena, e não é pelo policial, não é falando somente dele, é muito pequena pela condição, né? A legislação não trata. Por outro lado, também nós temos ali um sério problema do próprio investimento no setor. Nós temos um problema recentemente nós vimos uma matéria sobre a saúde mental dos profissionais abalada, quer dizer, você precisa tratar realmente, se tem um efetivo ali,
onde saem quase que 20% anualmente por questão de saúde mental. E esse 20% não é retomado em tempo real. Ou seja, sai para tratar, mas não é retomado 20%. Então você vê que se está ocorrendo um número grande, um elevado, em termos de estatísticas, nesse tipo de ação, que é a saúde mental, eu preciso entender o que está acontecendo também em relação a isso, não é? Porque o profissional precisa recebe hostilidade o tempo todo. Você tem problema de salário, você tem problema, o salário que eu falo é a baixa verificação mesmo, né? A medição em termos de trabalho e salário, eu acho muito baixo, perto do que ele pode fazer, do que ele faz, não é? E a entrega, quer dizer, a entrega de gerar proteção sem ter esse retorno em medidas de investimento, coletes. Teve muito caso policial que compra o seu próprio colete, né? Ou seja, tudo isso, quando se fala em investimento, eu vejo que é um tratamento delicado, mas que a gente tem que falar que é realmente um problema sério na segurança pública. Agora, nós temos casos também que envolvem a corrupção, onde o desvio financeiro também contribui para que tenha uma baixa em relação à entrega? Tem. Mas, agora, aí é um tratamento mais diretamente por órgãos específicos, para entregar esse resultado também de verificação e de investigação. Então, você veja que é uma cadeia, né, Serrão? Porque a cadeia é investimento, saúde mental, que vem, infelizmente, aborrecendo, né, muitos operadores da segurança, que sazonalmente eles vão para outros setores também, às vezes não conseguem continuar na corporação. E você vê que quem escolhe ser o policial, né, ou seja, um agente de segurança pública, assim como um agente de segurança privada, mas agora falando de segurança pública, quem escolhe é um propósito, né? Ele escolhe por um propósito, realmente. Não é por uma questão somente de carreira, mas é um propósito de assegurar, né, as pessoas, a segurança das pessoas, e é um direito social. Vamos falar, segurança é um direito social, todos devem ter segurança. O grande problema que eu vejo é o investimento junto às condições que hoje, infelizmente, envolvem segurança. Legal. Você que é comentarista de televisão também, está sempre você dá as suas opiniões para a TV Record, né? Então, Sim. Você aborda essa questão. Você, como analista dessa área, você está sentindo que a sociedade está promovendo um debate correto sobre segurança pública? A gente está debatendo novas formas de como é que você consegue recurso para a segurança pública? A classe política, a mídia, está debatendo isso corretamente, na sua visão? Olha, primeiro eu vejo que a energia colocada na segurança, quando se discute, né, o propósito que envolve uma condição positiva, ele é muito pequeno perto do desgaste negativo. Desgaste, quando eu falo, primeiro, por ideologias. Segundo, por tratamentos onde um setor não considera outro. Vamos pensar o seguinte: segurança pública e direitos humanos são totalmente complementares. E a entrega disso, né, deve ser o quê? O procedimento e o resultado. Os direitos humanos não podem tratar uma ação anormal como normal, assim como um policiamento tem um POP, ele não pode também transgredir uma regra, para que também não seja promovida ali uma campanha contra a operação ou contra a instituição, que acontece muito, isso desgasta também a instituição. Então eu vejo que essas discussões, elas ficam muito no viés de ideologias. A gente tem que pensar primeiro num propósito de integração, até, inclusive, a integração das polícias, para que você tenha ali, quem começa, termina. Porque hoje nós temos, quem começa o caso, Polícia Militar, entrega para a Civil, que vai terminar o que não começou. Então você tem ali, certamente, um nó, que aí, de novo, né, para a elucidação fica ruim. E, de novo, para o resultado natural, em veja que nós temos uma população aí, São Paulo, somente cidade, né, 12 milhões e pouco. Veja, imagine esse nível de resultado para 12 milhões. Quando a gente fala em um caso, ou dois, ou três, é uma coisa. Mas para atender 12 milhões na população, ou seja, nós temos uma produção efetiva baixa por conta de diversos recursos, entre eles as discussões políticas. Então eu vejo que a legislação deve ser muito mais discutida, a integração entre as polícias, os procedimentos, a estabilidade da informação para a população. A população, muitas vezes, ela grita contra um policiamento, muitas vezes em alguma região, né, mas ela não sabe que a hostilidade a todo momento acontece.
Então precisa participar daquilo, ou seja, de que forma a gente pode fazer para que a população participe daquele processo para entender realmente o resultado, para que ela contribua com o resultado da segurança, para que ela fale a favor da segurança. E, evidentemente, os casos que são maltratados ali por uma pessoa específica, um caso isolado, também deve ser gerada punição, para que também tenha ali um controle. Então, eu vejo que a ordem técnica do processo, a discussão técnica, ela não acontece. Ela acontece numa discussão mais teórica. Aí a gente fala muito sobre, hoje, política, né, como para hypar, né? Então, você tem ali aqueles 30 segundinhos para poder criar o seu history. Mas, na verdade mesmo, a discussão profunda da segurança, ela acontece, porém, eu vejo que precisa avançar demais para que a gente possa começar a entregar um resultado melhor. Como é que você vê essa polêmica recente aqui em São Paulo sobre a proibição de câmeras, né? Uma decisão judicial atrapalhou o processo de compra e aquisição de câmeras pela prefeitura para a segurança pública. Isso foi uma provocação política. Como é que você viu isso? Veja, eu tenho um costume de conhecer centros integrados de segurança. Eu fui conhecer o CSI, que fica em São José dos Campos. Lá tem 1.400 câmeras e vão colocar mais 400 agora. Veja que a gente tem que pegar modelos que funcionam, né, e propagar esses modelos. E outro, claro que cada um com o seu tamanho. Mas veja que a entrega de resultado de segurança na região, São José dos Campos, é uma central que tem ali, trabalha com as câmeras, com visões analíticas, né, antecedendo casos, ou seja, a câmera percebe uma aglomeração numa rua específica, num horário incomum. Então, a câmera busca aquilo, traz para um pop-up, o agente de segurança, tem policial civil, tem defesa civil, tem policial militar, tem bombeiro, tem psicólogo, todo desenvolvido numa central. Vão analisar o caso, ali é para segurança, é para militar, analisa o caso e manda a viatura. O número de casos que eles conseguiram evitar, número de ações que eles conseguiram evitar por conta dessa visão analítica, por conta do sistema de monitoramento, é muito importante. Quer dizer, trouxe um resultado importante para a cidade. Agora, frear um tipo de proposta, um tipo de investimento que gera melhorias para a segurança, eu acho, ainda mais nos dias de hoje, com a baixa entrega de elucidação, eu acho equivocado. Porque nós temos que investir realmente em setores privados. De novo, se você investe no setor privado, é quase que automática a resposta. Se você investe no setor público, ele tem demasiados fatores que vão gerar onerosidade na ação e não vão entregar num todo aquele investimento. Então, eu vejo que essa contribuição seria muito importante, porque nesse caso está sendo travado aí pelo próprio processo. Mas eu vejo de forma muito assertiva e positiva, porque você tem resultados importantes acontecendo. Legal. Leandro Santos, no seu trabalho aí de pesquisador, de prático, né, com a questão da segurança, você desenvolveu o conceito de impessoalidade na segurança. O que é isso? Ótimo. Veja que nós temos o Fórum de Segurança nos entrega um índice muito importante, que são os casos, os acontecimentos que tem. Hoje, ele fala muito mais de segurança privada, os acontecimentos que tem no dia a dia e que geram, pela sua forma errônea, geram problemas muito ruins, tanto para o contratante, quanto para esse agente, quanto para o abordado. Por quê? Porque gera pessoalidade na abordagem, e isso destrói financeiramente um setor, isso afasta a população da ordem privada, isso afasta as condições naturais de rotina desse cliente, desse possível cliente que era desse local. Então, nós começamos a analisar que existia pessoalidade nessas ações. A impessoalidade é transformar a abordagem num propósito totalmente regrado. Isso já existe na polícia, que é o POP. Só que é fazer com que isso aconteça realmente na segurança privada. E é importante porque você, gerando a impessoalidade, primeiro você vai olhar para a ação, você vai ter um resultado assertivo, você vai ter a população a favor, porque imagine, se tem um caso que realmente acontece, de furto, por exemplo, e ele é tratado como crime, e isso se estabelece numa condição onde envolve segurança pública e é levado para um registro, que seja para uma delegacia, isso foi um caso que gerou, por meio da impessoalidade, uma ação propositiva negativa para o mal intencionado.
E num caso que você tem ali uma mitigação ou o controle impessoal, primeiro pelo sistema de câmeras desses locais, vamos pegar varejo, por exemplo, né, a falha em relação a índice de varejo por conta de pessoalidade é muito grande, porque ele enxerga, muitas vezes, num cliente comum, algum problema que ele entendeu por algum motivo, que a gente tem que entender que é a pessoalidade, que ele entendeu que tem ali um propósito de furto. E aí, nesse caso, gerou um problema muito grande. Vamos falar, por exemplo, aí do Carrefour, né? Então, ou seja, vamos estabelecer um formato onde a impessoalidade gere proteção financeira para o grupo, gere ação onde a gente consiga trazer a comunidade para a segurança, que isso é muito importante, e também para que não seja visto, ou melhor, para que seja fundada uma suspeita, por exemplo, no caso de um mercado, no caso de situações que envolvem abordagem. A abordagem é um choque de cultura, né? Ou seja, o abordado, ele vive num momento, numa cultura onde o agente vive em outra, e é um choque de cultura. Se eu não consigo tratar com impessoalidade, o meu formato para o erro é muito grande. Então, eu vou gerar uma necessidade de falta de assertividade muito grande. Então, a impessoalidade visa tratar esse processo como melhoria das ações que envolvem a segurança privada. Isso foi com um projeto de lei, né, vai ser protocolado para que a gente gere momentos importantes ou imersões importantes aos profissionais, para que seja estabelecida a impessoalidade e para que todos ganhem com isso. Porque veja que um caso que tem aí uma falha de percepção, todos perdem, não tem um ganho. Por exemplo, o cliente, o contratante, perde, porque existe um processo, existe ali a divulgação dessa cena, que é muito ruim com a sua honra objetiva. Então, isso se perde. O agente é afastado, se perde. Então, ele perde ali o salário, a família dele também é prejudicada. O abordado também é ruim, porque ele mexeu ali com o seu brio, ele perde também sua honra objetiva, a família também perde, ou seja, todo mundo perde com esse processo. Então, a impessoalidade visa tratar o procedimento como estabelecendo as ações de resultado de segurança. Muito bem. Marcel Bussolin Marques, como é que a CoSecurity está colaborando para esse trabalho aí na integração dos condomínios? Como é que ela está trazendo a proposta de segurança colaborativa? Boa noite para você. Bom, boa noite, Serrão, Leandro, Rodrigo, todos que nos acompanham. Bom, acho que a CoSecurity, Serrão, as soluções da CoSecurity completam, né, tudo isso que o Leandro falou. Porque se tem insegurança no condomínio, né, imagina nas ruas, né, nas calçadas. Então, nós tentamos monitorar, né, esses ambientes, né, através de situações suspeitas, né. A Beth, que trabalha no nosso monitoramento, aí está nos acompanhando. Muitas vezes nós recebemos suspeitas, né, ações suspeitas ali, situações suspeitas, e comunicamos, né, 190, levantamos todas as imagens, eventualmente, se conseguimos a placa, fazemos uma consulta ali, Sinesp Cidadão ou algum órgão de segurança, né, para ver se é um veículo roubado ou não. Então, isso é tudo muito complementar. Então, isso depende muito, é o que o Leandro estava comentando, de treinamento, né? Treinamento para aquele porteiro, a pessoa que está naquela portaria ali, ter a comunicação com os demais condomínios, com o comércio ali, com as residências do local, né? Para ter uma atitude rápida, né? Uma agilidade para estar passando essas informações para os órgãos de segurança, né? Para que exista realmente uma prevenção. Isso é muito importante. Legal, então esse é o caminho CoSecurity. Rodrigo Queiroz, você aí vai trazer para a gente as soluções CoSecurity, mas antes do Rodrigo entrar, eu quero que a produção dê para a gente um exemplo de quem está usando hoje a solução CoSecurity. Nós fechamos aqui nesse quadrilátero Imperatriz Gastão Mofarrege, nós dois fechamos o CoSecurity. Por quê? A gente vai tornar essa rua mais segura. Um evento ali, eu tenho a passagem do indivíduo, o causador do delito, por aqui, e esse acompanhamento, se outros condomínios fizerem isso, vai ser fácil a gente fazer a captura e deixar mais segura a Avenida Mofarrege para os seus condôminos.
CoSecurity, as ruas de volta para você. Rodrigo Queiroz, fala para a gente aí dos produtos CoSecurity, do Vision Tower, do Wall Tower, do Compacto, e tem mais novidade na área, né? Tem mais novidade. Assim, o que a CoSecurity hoje ela traz esse conceito aí de segurança colaborativa, né? Que é um conceito interessante e ao mesmo tempo desafiador, né? Porque a gente precisa conscientizar as pessoas a ter esse trabalho conjunto, né? Pensar, ter essa união para que a gente consiga ter um objetivo comum, tá? Com relação à segurança do perímetro urbano. Eu vou até citar um exemplo, Serrão. Desculpa, eu não falei boa noite para todos, né? Boa noite, Leandro. Boa noite, Marcel. Serrão. Então, o que acontece? Eu tive um exemplo de uma reunião recente, tá? Com um cliente que ele me falou, Rodrigo, eu vou colocar aqui no meu condomínio, mas e os outros condomínios no entorno? Não adianta eu ter esse serviço e eles não terem esse serviço. Então, ele já teve essa consciência desse serviço colaborativo, de pensar não somente nele, mas no entorno. Então, o trabalho da CoSecurity hoje é o quê? É colocar esses dispositivos em pontos estratégicos, tá? Para criar essa rede de proteção e ter essa rastreabilidade, tá? Então, hoje a gente traz esse serviço, tá? Que está com uma propagação bem considerável, tá? Então, isso que a CoSecurity traz. Então, são os nossos dispositivos que você mesmo citou, que é o Vision Tower, o Wall Tower e o Compacto. Então, a gente tem aí esse produto para poder fazer toda essa proteção aí para a população. Muito bem, a galera sempre pergunta quanto é que custa. Todo mundo quer saber. CoSecurity é caro, barato, vale a pena? Dá para todo mundo implantar? Como é que é? Para quem viu o vídeo aí, esse poste da propaganda, esse poste, hoje ele tem o custo de ativação e o custo da mensalidade, Serrão. O custo da ativação hoje, para esse poste, é de R$ 1.099, tá? Para ter uma mensalidade no condomínio, onde isso vai ser diluído entre os condôminos, de um valor mensal de R$ 749. Então, a gente pode entender aí para a segurança do perímetro urbano, onde todo mundo tem que ter essa preocupação, é um custo que é bem acessível, Serrão. Tem solução mais em conta do que esse poste? Que o Tower? Tem a solução. Assim, o que a gente faz? A gente vê qual que é a necessidade e como a gente consegue utilizar um dos 3 dispositivos no local, tá? Um local onde eu não tenho a parte privada para poder fazer a instalação dos postes, a gente tem o Wall Tower, que ele vai na coluna, tá? Que não pegue a parte privada, ou o Compacto, que é um dispositivo menor e ele tem um custo mais em conta também para a gente poder atender esse cliente. Muito bem. Então, tá dada a dica, CoSecurity, as ruas de volta para você. Marcel Bussolini Marques, nosso tempo urge, o tempo está acabando. Qual é o seu balanço final do nosso programa? Bom, Serrão, só lembrando que em relação à Smart Sampa, né, parece que foi derrubada a liminar, não, foi derrubada, e no próximo dia 29 agora, na segunda-feira, nós teremos a licitação. E aguardamos ansiosamente por isso, porque facilita muito, né, a questão do monitoramento através dessa plataforma de os órgãos de segurança visualizarem as nossas câmeras. Fica muito mais fácil, né, de tomar uma atitude ali preventiva, né, com essa plataforma no ar. Bom, agradecimento para o Leandro aí, em nome da CoSecurity, um profundo conhecimento do assunto, e foi um prazer ter o Leandro conosco aí nesse programa. Muito obrigado, Leandro. Valeu, Leandro. A sua dica final, sua saideira, qual é a mensagem que você deixa para os condôminos, para quem tem condomínio, gestor de condomínio, como é que pode melhorar a segurança do seu condomínio? Legal, obrigado primeiramente você, Serrão, Marcel, muito obrigado, Rodrigo, tá? Eu agradeço aqui, eu aprendo também com vocês aí todos os dias, como eu falei, né, a segurança é isso, né, é o envolvimento de todos. Eu agradeço a vocês. Olha só, o que eu sempre falo para o condomínio, se for pensar em uma única dica, é a integração, coparticipação do morador junto à segurança. Então, tem uma empresa de segurança lá no condomínio, ela é parte do processo. O morador é outra parte do processo. O dispositivo é outra parte do processo.
O morador, ele tem que entender o seguinte: você vai no prédio comercial, vai passar no psicólogo, ele chega, vai folhear a revista, vai fazer o cadastro, vai aguardar um pouquinho, vai subir, passar pela catraca e vai até o consultório. Quando chega na casa dele, ele não quer fazer esse tipo de procedimento. Por quê? Se ali está visando a vida dele, dos filhos, dos parentes, enfim. Então ele precisa participar desse processo, porque se é um processo que ele entende que é oneroso ou que é desconfortável a ele, você imagina como mal intencionado. E não é desconfortável, o que eu chamo de controle. Não é? Quando a gente tem um processo para entrar, é um controle. Então a coparticipação, ela é muito importante para que a gente comece a pensar no nível de segurança da melhoria. Legal. Então, a dica final importante: segurança tem que ser colaborativa. Valeu, grande Leandro Santos. Você que está assistindo nosso programa hoje, não se esqueça de se inscrever no canal da Escola Superior de Segurança. Deixe sempre aquele like. O like é fundamental. Espalhe o programa para os amigos. Se você não gostou, mande também para os inimigos, que eles vão detestar, mas vai valer como propaganda. Aqui a gente aproveita tudo, não tem moleza. Participaram do Consecurity 55, Leandro Santos, Marcel Bussolin Marques e Rodrigo Queiroz. A gente vai voltar quarta-feira que vem, hein? Quarta, 8 horas da noite ou 20 horas, se você preferir. Consecurity Segurança Colaborativa. As ruas de volta para você. A todos um grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Boa noite. Boa noite. Hoje em dia está impossível andar nas ruas e se sentir seguro. É hora de fazermos algo diferente. Vamos unir condomínios, comércios e residências em uma solução inovadora de segurança. Conheça a CoSecurity e tenha as ruas de volta para você por um valor acessível. Junte-se à maior rede de vigilância urbana de São Paulo e aproveite o desconto promocional. Colabore, compartilhe. CoSecurity. www.segurançacolaborativa.com.br. Ligue 11 3393 1742. CoSecurity é Hana. Você confia. Bacana, muito bom.